Queremos desejar a todos uma boa tarde. E que tenhamos em nosso coração, nesse momento, o desprendimento para entendermos realmente algum significado do que vamos falar, que é muito importante para a nossa vida agora e a nossa vida futura. O tema é muito interessante e muito sugestivo. Ele fala sobre candidatos ao reino. Aí nós nos perguntamos, candidatos a quê? Que reino é esse? Como sermos esses candidatos? E será que realmente aceitamos esse convite para a nossa candidatura? Quando nós falamos em reino, no reino de Deus, principalmente quando oramos a prece do Pai Nosso, nós pensamos, meu Deus, o que eu estou dizendo agora nesse momento? Quando eu digo assim, venha a nós o teu reino. Porque nós, os terráqueos, humanos, aqui encarnados, quando falamos em reino, nós imaginamos um palácio, um rei sentado num trono, com séquito, com soldados, com exército, etc, etc. Será que é essa a imagem que vem à nossa mente quando nós pensamos nessa frase que oramos no Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. E também ficamos analisando a questão da nossa salvação, porque nós falamos muito. Eu desejo a salvação. Mas o que significa realmente a salvação para nós? O que é, vamos dizer assim, para simplificar? Para que nós possamos realmente refletir em tudo isso, chegando a uma séria conclusão, nós temos que analisar como que aceitavam o reino os apóstolos de Jesus. Porque para nós entendermos realmente aquilo que Jesus falou, e que até hoje retumba em nossos ouvidos, nós temos que entender a cultura dos povos, principalmente aquele povo para quem Jesus falou. Porque nós provavelmente somos descendentes desse povo. Porque analisando a questão, se nós não fôssemos, talvez nem estaríamos aqui, buscando, de uma maneira ainda imprópria, o reino de Deus para implantar em nossa vida. Bem, então chegamos a estar, vamos dizer assim, que nós estamos lá em Israel. Nós apreciamos o convite de Jesus a todos aqueles 12. Sim, porque Jesus chamou 12, depois chamou 70, e depois tem os outros 500, que provavelmente, na lei da probabilidade, nós participamos daqueles 500. Bem, aí, discípulo Tiago, todo emocionado, sensibilizado com tudo aquilo que Jesus ensinou, e principalmente quando ele falou nas bem-aventuranças, quando ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, quando ele disse, bem-aventurados os pacíficos, ele disse, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Todas essas bem-aventuranças, Jesus se referiu ao povo, Podemos dizer, em alguns livros do Divaldo, ele fala na ralé. Por que ralé? Porque naquela época o povo eleito era os saduceus, fariseus, sacerdotes, os ilustrados. E o outro povo era ralé. E foi para esses exatamente que Jesus veio pregar uma nova situação do reino de Deus. Então, voltando,
Tiago, todo emocionado com toda aquela situação, com tudo aquilo, alentado pelas palavras de Jesus, pelas curas, pelas palestras, pela pregação, ele disse: eu vou trabalhar para o reino de Deus. Eu quero. Aí o que ele fez? Veja, se Tiago, analisem assim, ó. Se Tiago, que era apóstolo, que estava com Jesus em todos os momentos, ele ainda não tinha entendido o que era a implantação do reino de Deus. Veja, se ele, imagine nós agora. Então ele chegou e convocou 3 pessoas ricas, famosas e cheias de garbo para trabalharem para o reino de Deus. Aí ele apresentou aquelas 3 pessoas a Jesus. Ele disse, refletindo e em suma, Divaldo Franco fala muito sobre isso nesse livro Pelos Caminhos de Jesus, da espírita Amélia Rodrigues. Por sinal, umas histórias muito lindas que nos fazem pensar, refletir sobre a questão da salvação e do reino de Deus. Então, voltando ao assunto, ele chegou em Jesus, Tiago, né? Chegou em Jesus e disse: olha, esse senhor aqui é um homem que conhece muito bem construções. Ele tem feito construções enormes, fortificações, e ele está disposto a trabalhar pelo reino, fazendo podemos dizer, a sede do reino. Jesus ficou olhando para ele. Aí Tiago foi e apresentou o outro. E esse senhor é um senhor muito rico, que tem uma fortuna incalculável, que vem de várias gerações, e ele está disposto a cooperar com dinheiro para a construção do reino. Aí ele apresentou o terceiro e disse: Senhor, esse é um exímio lutador. Ele sabe organizar um exército e ele vai fazer muita diferença na implantação dos soldados para o reino. Aí Jesus olhou para os 3, olhou para o Tiago, com aquele sorriso maravilhoso que ele tinha, ele cumprimentou e saiu, sem conversar nada. Só cumprimentou. E Tiago ficou pensando: como? Eu faço um esforço enorme para trazer essas pessoas que têm possibilidade de ajudar para a implantação do reino, e o mestre nem dá bola. E agora? Daí ele foi lá falar com Jesus. Chegou e disse: mas como, Senhor? Aí Jesus disse: Tiago, eu vim implantar o reino de Deus para os povos sofridos. E o reino de Deus não é nada mais e nada menos que um sentimento envolvido no nosso coração. Por isso que eu disse várias vezes: o reino de Deus está dentro de vós. Então, o que Jesus quis dizer com isso quando ele falou: o reino de Deus está dentro de vós? Porque o reino de Deus é um sentimento de pureza, de amor, de doação, de reforma íntima. Isso é o reino. Cada vez que nós fizermos uma ação beneficente, com amor, nós estamos implantando tijolo por tijolo o reino de Deus dentro do nosso coração. Porque Jesus disse: o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está lá, está no meio de vós. Então, o reino de Deus não é nada mais e nada menos do que o nosso sentimento de amor, gratificação, benevolência e caridade. E isso nós implantamos dentro do nosso coração, transferindo pensamentos nocivos, sentimentos amargos,
por sentimentos bons e pensamentos bons. Agora nós ficamos pensando, veja, se aquele discípulo, apóstolo, Tiago, que amava profundamente a Jesus e que já há tanto tempo seguia e que ouvia as pregações de Jesus e que acompanhava todas as situações da vida de Jesus, ele ainda não tinha entendido o que realmente significava o reino de Deus. Imagine nós agora. E por isso é que nós precisamos agora, mais do que nunca, nessa nova era que se aproxima, nesse novo ciclo da Terra, para que nós realmente sejamos herdeiros desse reino, nós precisamos entender o que ele significa, para transformar a nossa vida num celeiro de amor, de paz, de alegria, trazendo Jesus conosco sempre. A gente pode notar assim, ó, quando nós fizemos um ato de amor a alguém, por exemplo, quando nós nos doamos a alguém por alguma razão, ou cuidando de uma pessoa doente, ou ajudando alguém a ser consolado, ou abraçando alguém que está sofrido, enfim, um gesto de amor, qualquer que seja, nós sentimos uma alegria imensa dentro de nós por nos sentir com a consciência tranquila, por ter nos feito de algo bom. Não é assim que a gente se sente? Isso é a implantação do reino dentro de nós, no nosso coração. E assim, gradativamente, mudando as nossas atitudes, nós vamos transferir o reino mundano pelo reino de Deus. Por quê? Porque o reino mundano é visionário, ele é passagem, ele não é fixado na eternidade. E o reino de Deus não. Nós estamos aqui agora, nesse momento. Estamos aqui por quê? Porque viemos buscar realmente o esclarecimento dentro do nosso coração para entendermos o que realmente é salvação. Então a gente diz assim, eu sei o que é salvação. Salvação é fora da caridade, não há salvação. Só que, será que eu sei o que realmente significa caridade? Por quê? Porque a caridade material é boa, mas não é o fundamento. A caridade moral, essa é o fundamento. E aí nós ficamos pensando, o que é caridade moral? A caridade moral é realmente o bem implantado primeiro em nós e depois no nosso próximo. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Quando ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha só, de toda a tua alma, com toda a tua força. E o próximo como a ti mesmo. Ele disse para nós qual é o próximo que nós temos que amar com toda a força do nosso coração. Ele disse? Ou ele disse o teu próximo como a ti mesmo? Todos são nossos próximos. Claro que tem uns próximos mais próximos, é lógico. Por exemplo, a família que nós escolhemos. Os filhos que nós aceitamos, que Deus nos empresta. Os amigos que muitas vezes nós buscamos. Esses são realmente um próximo mais próximo. Mas com isso não quer dizer que nós temos que amá-los
de uma forma diferente? Não. Por quê? Porque nós temos... Veja, essa é uma parte difícil de nós entendermos dentro da caridade genuína, é amar a todos do mesmo jeito. Porque amar aqueles que nos amam, presentear e amar aqueles que nos presenteiam, é tão fácil. Assim como fazer a caridade material, é muito fácil. Mas e a caridade moral? Quando eu vejo alguém que às vezes, antes de eu entender a doutrina, me ofendeu profundamente e ficou aquela nesguinha triste dentro de nós. Como é que eu faço para abraçá-lo? O que eu sinto? Eu mesmo, antigamente, eu dizia assim, tem pessoas que eu abraço e eu arrepio. Veja que maldade, né? Que falta de consideração e de amor. Por que eu arrepiava? Porque o mal estava dentro de mim, não daquela pessoa que eu abraçava. Veja, e isso tudo a gente vai mudando, porque a gente vai entendendo. E a gente sabe, na nossa consciência, na centelha divina que temos dentro de nós sabemos o que está errado. E aí nós vamos, quando somos humildes de coração, quando estamos dentro das bem-aventuranças, quando Jesus disse, felizes os humildes. Porque a gente às vezes também pensa assim, que humilde é uma pessoa pobre, materialmente pobre. Na verdade não é. Humildade é outra coisa bem diferente. Humildade é aquele sentimento de que eu sou igual a qualquer um. Não sou nem mais e nem menos. Por isso é que nós temos que aprender a realmente o que Jesus quis dizer com suas parábolas. E para que nós possamos realmente entender, nós precisamos conhecer a cultura daquele povo. Por exemplo, quando nós lemos no Evangelho a parábola do festim das bodas, quando ali o Senhor manda os seus escravos chamar as pessoas importantes da cidade para o casamento do seu filho. Aquelas pessoas importantes pegaram os servos do Senhor e maltrataram e não aceitaram o convite. Por quê? Porque uns tinham que ir para o seu trabalho, outros porque tinham que ir para a sua lavoura, outros porque tinham sua afinidade em casa, sua família, etc. Não aceitaram o convite. Aí o Senhor mandou que convidassem mais outros. E aqueles outros também não aceitaram o convite. Também maltrataram os servos do Senhor. Muitos até mataram. E aí o Senhor disse para seus empregados, vão para todo o povo. Vão para o Oriente, o Ocidente, o Norte, o Sul, o Leste, o Oeste, chama todos para a festa do casamento do meu filho. E os empregados fizeram, e veio aquela multidão de gente que foi convidada. Aí, no momento do início da festa, o Senhor olhou para aquela multidão e viu que um dos convidados não trajava a veste nupcial. E aí ele disse para os empregados, tira ele daqui. E, hipoteticamente falando, ele disse, vai ter choro e ranger de dentes. O que significa isso? Quando nós conhecemos a cultura daquele povo, nós sabemos o que significava a veste nupcial para um convidado. Nós sabemos. A veste nupcial, porque cada vez que havia uma festa de casamento, os convidados vestiam-se com uma veste especial, que era a veste do casamento. E aí,
todos que foram convidados pela terceira vez, que era o povo arralé, como Jesus dizia, que era o povo sofrido, o povo escravo, o povo amargurado, o povo dolorido, faminto, sem justiça. Esses estavam na festa, só que um não estava vestido. Então ele não foi merecedor de estar. Por quê? Porque a veste nupcial dessa que Jesus falava é a pureza de coração, o amor, a justeza dos princípios de Deus e a justiça, exatamente a justiça que Jesus nos propagou. Quando ele disse, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Então, essa é a veste nupcial. E aí nós nos preparamos desse modo. Imaginamos agora, nesse momento, que fomos convidados para uma festa. A festa que Deus nos convida e que Jesus é o cordeiro que será sacrificado por causa daqueles primeiros convidados que não aceitaram, que eram os fariseus, os saduceus, os homens ilustrados daquela época. Vamos fazer um parâmetro para a nossa vida atual agora. Vamos nos colocar nesse momento. E o segundo, que não aceitaram e que mataram muitos dos que foram convidar. Quem eram? Os profetas daquela época. Os homens justos, que depois de Jesus, quantos foram sacrificados pelo nome de Jesus e por amar a Deus? Quantos? Podemos, se nós pudéssemos, falaríamos o nome de muitos. Todos os que nos vêm à cabeça que foram sacrificados em nome de Jesus. E nós quem somos? Nós somos os convidados de última hora, os terceiros, a ralé, porque estamos realmente aqui buscando justiça, não é isso? Agora vão dizer, ai, eu não sou ralé. Não, não é nesse sentido pejorativo. Vamos analisar tudo direitinho. Nós somos o povo sofrido. Nós somos aqueles que buscamos a glória de Deus nas nossas atitudes, procurando transferir tudo aquilo que não é bom para aquilo que é realmente justiça. Nós estamos aqui em busca do reino. Vamos encontrar, se nós aceitarmos a justiça de Deus. Vamos vestir a veste nupcial. Vamos vestir a veste nupcial, colocando nosso coração a serviço desse reino, ajudando-nos a mudarmos o nosso conceito de vida, ajudando os outros, amando sem distinção. E essa, meus queridos, essa é a parte mais difícil do cristão. Amar a todos, como Jesus nos amou. Se nós analisarmos a vida de Jesus, ele fez diferença de alguém? Ele excluiu qualquer um que seja da vida dele? Então, vamos entrar nessa luta. Nós podemos dizer assim,
Será que é uma luta em glória? Ah, não sei. Não. É uma luta que nos dá glória, porque vai nos dar a eternidade. Veja, agora nós vivemos 7,8, 8,2 ou 8 pontos só de vida. E isso aqui só perante Deus. Porque para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Então, no momento que nós entrarmos do lado de lá, como se diz, nós vamos ter diante de nós a eternidade. Então, vamos aproveitar essa reencarnação agora. Vamos aproveitar esses minutos que nós temos agora, transbordando o nosso coração de amor e de alegria, principalmente. Porque a alegria, meus irmãos, é um dos frutos do Espírito. A alegria é. Porque todos aqueles que buscam o reino e trabalham por ele, que se candidatam a ser herdeiros desse reino, ele sente alegria. Ele é alegre, porque ele tem certeza de que as promessas serão cumpridas em sua vida, tanto aqui como lá. Porque hoje nós temos realmente dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo diz, uma parte que eu acho muito interessante, diz que a nossa vida é como 1000 nadas que nos fincam como alfinetes. É verdade. Mas é porque nós estamos só por um tempo passando por essa crise. Vamos pensar, como disse o nosso querido Chico, tudo passa. Tudo passa. Hoje vem a tormenta, amanhã vem a bonança. Hoje nós temos esse dia lindo para curtir. Amanhã não sei, pode ser que não. Mas vamos aproveitar, momento por momento, hora por hora, segundo por segundo, da promessa que Jesus disse. O reino de Deus está dentro de vós. Vamos aceitar esse reino, amando e nos edificando para a eternidade.